Fala pessoal, meu nome é Andrei Medeiros. Se você ainda não assistiu meu primeiro vídeo do canal, que eu falei sobre o período patrístico, esteja assistindo, pois aquele vídeo está em paralelo a esse. Se você também ainda não se inscreveu no meu canal, esteja se inscrevendo. Hoje eu gostaria de falar um pouco sobre a perseguição que a igreja cristã sofreu do ano 54 ao ano 313 depois de Cristo. Tudo que eu estarei falando hoje é conforme diz o livro O Cristianismo através dos séculos, escrito pelo teólogo Willy Carles. Quando nós falamos a respeito da perseguição que os cristãos sofreram por parte do Império Romano, muitas foram as causas. Primeiro foram as causas políticas. O Império Romano, eles adoravam muitos deuses, e eles tinham também ali muitos ídolos aos quais eles adoravam. E eles também tinham ali um culto que era específico ao imperador. Eles não olhavam com tão bons olhos para religiões particulares, e eles consideravam o cristianismo isso, uma religião particular. O Império Romano também considerava que os cristãos eles eram desleais ao Estado, pois quando era colocado em decisão para os cristãos, entre eles adorarem a César, que seria imperador, ou então a Cristo, eles adoravam somente a Cristo. O que o Império Romano não olhou para isso com bons olhos, não achava isso correto, e foi uma das causas que levou o Império Romano a perseguir aos cristãos, devido aos cristãos não se submeterem à adoração a César. Uma das outras causas também é que o Império Romano estava pensando que os cristãos queriam formar um Estado dentro do Estado. Devido aos cristãos eles crescerem muito e eles se reunirem à noite, os imperadores e os romanos pensavam que como eles se reuniam à noite para cultuar, fazerem os seus cultos, ali eles estavam tramando alguma coisa para fazer uma conspiração contra o Estado, o que não era nada disso. Como causas religiosas, Willy Carles ele vai abordar que a religião do Império Romano era uma religião mais externa, pois eles adoravam muitos ídolos, havia muitos objetos. Já a religião do cristianismo era uma religião interna e espiritual, pois não havia nenhum objeto, nenhum ídolo, e os cristãos eles simplesmente fechavam seus olhos e oravam a Deus. E isso para os imperadores e para o povo daquela época nada mais era do que um ateísmo, pois eles estavam habituados a uma adoração que era frisada em ídolos e em objetos, e o cristianismo não era nada disso. E como causas religiosas também, Willy Carles vai abordar no seu livro, afirmando que muitos boatos foram criados por parte do povo, aos quais muitas dessas falácias eram coisas completamente falsas, onde os cristãos eles foram até mesmo acusados de praticarem canibalismo, o que os cristãos nunca fizeram, pois as pessoas começaram a interpretar errado quando os cristãos falavam a respeito do comer o corpo de Cristo e beber do seu sangue, onde eles estavam querendo dizer que aquilo que eles faziam, a ceia do Senhor, que era isso, era algo ali simbólico, onde eles tomavam ali do vinho e comiam do pão, que estava ali relembrando a morte de Cristo, a sua ressurreição, a sua crucificação, mas o povo ali interpretou aquilo de uma maneira errada e começaram a pensar que os cristãos praticavam canibalismo, começaram a acusar os cristãos disso. Foi também um dos motivos, como causas religiosas, que levou o povo e o Império Romano a perseguir aos cristãos. Como causas sociais, é muito importante nós termos em mente que os cristãos eles davam muito eles se davam muito bem com os pobres, com os escravos, o que isso começou a preocupar a classe aristocrática daquela época, que era uma classe privilegiada, que não começou a olhar com tão bons olhos para os cristãos, devido a eles serem simpatizantes ali dos pobres, dos escravos, ajudarem eles, e também devido aos cristãos eles pregarem ali um direito igual a todos, pregarem essa questão de igualdade para todos os homens. Como causas econômicas, Willy Carles ele vai abordar que uma das causas também que levou o Império Romano a perseguir os cristãos foram as causas ali econômicas, pois os cristãos, o cristianismo ali pregava contra os ídolos e prega ele contra os ídolos, e isso começou a fazer que os fabricantes de ídolos não viessem olhar com tão bons olhos para os cristãos, pois isso estava ameaçando o próprio sustento deles. Muitos foram os imperadores que perseguiram aos cristãos. O primeiro imperador a perseguir aos cristãos foi Nero. Para nós termos uma ideia, Tácito,
que foi um historiador romano que viveu no primeiro século, ele disse que o imperador Nero, ele ordenou que viesse a ser incendiado parte de Roma, e ele colocou a culpa nos cristãos. E isso atraiu o ódio do povo para os cristãos, onde essa também foi uma das causas muito importante, uma das causas fundamentais, principais, que levou o povo ao Império Romano perseguir aos cristãos, pois Nero, ele mesmo, conforme o historiador Tácito vai dizer, mandou ali que viesse ser incendiado parte de Roma, e ele mentiu dizendo que não foi ele, mas sim os cristãos, e todos ali foram contra. O ódio foi todo para os cristãos, onde eles foram perseguidos muito a partir ali do reinado de Nero, que foi o primeiro imperador romano a perseguir aos cristãos. E muitos outros imperadores que vieram posteriores a Nero, ao imperador Nero, foram perseguidores ali, perseguidos de uma maneira muito violenta, veemente ali todos os cristãos. Como o Willy Carles ele vai bem abordar, até o ano 250 depois de Cristo, essa perseguição por parte do Império Romano aos cristãos era uma perseguição local e esporádica, mas após o ano 250 ela já se tornou uma perseguição ampla, geral e violenta. E todos os imperadores que vieram posteriores a Nero vieram perseguindo muito aos cristãos, e conforme os dados históricos que nós temos vão mostrar, os cristãos, eles morriam por feras, por animais, eram devorados por animais, ou então eles eram mortos por espadas, eram levados à prisão, tanto que chegou uma época que as prisões não haviam mais espaço para criminosos de quantos cristãos ali estavam presos. Outros eram levados para trabalhar forçados até não aguentarem mais a própria morte. Um dos imperadores principais que perseguiu muito aos cristãos foi o imperador romano chamado Diocleciano, onde ele promulgou ali um edito, um decreto, ordenando que as igrejas deveriam ser destruídas, que as reuniões cristãs deveriam acabar e que as escrituras deveriam ser queimadas. E essa perseguição por parte dos imperadores, ela só vai cessar e acabar quando Constantino, que era o imperador romano, em 313, ele vai promulgar um decreto, um edito chamado como o Edito de Milão, e ali ele vai conceder a liberdade religiosa. Ele vai conceder a liberdade religiosa para os cristãos e todas as religiões. E essas foram as perseguições que os cristãos sofreram durante toda essa época, do ano 54 ao ano 313 depois de Cristo. Mas é importante nós sabermos que os cristãos eles morriam convictos, pois eles sabiam ali que eles estavam morrendo pela verdade. Pois conforme o apóstolo Paulo disse, o viver é Cristo, mas o morrer é lucro. E eles tinham essa convicção que o morrer era algo ali lucro, pois eles estariam num lugar muito melhor do que a terra. E eles também se lembravam muito da palavra do apóstolo Pedro, quando ele disse que era melhor sofrer fazendo o bem do que fazendo o mal. Esse foi mais um vídeo do canal. Se você não se inscreveu, esteja se inscrevendo. Que Deus possa abençoar a sua vida e sua família com esse ensino teológico. Deus abençoe.